Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Que a paz do nosso Mestre esteja no nosso coração, né? Muito bem, esse tema é um tema meio capcioso, né? Ele é um pouco polêmico, tem uma certa polêmica, mas ele é um tema extremamente importante, esse apontamento de Jesus, com relação a esse momento assim bem definido lá no Evangelho, em que os mercadores foram expulsos do templo, né? De que templo que ele está falando? Hein, Marcelo? Que templo é esse? Ele falava do templo de Jerusalém, né? O templo de Jerusalém, também conhecido como templo de Salomão, porque foi, digamos, ele começou a construção na época do rei Salomão, lá na Judéia. E o nosso amigo Bendito começa falando para a gente, porque Jesus, na verdade, ele não dependia do templo, ele frequentava o templo. Ele foi levado em tenra idade pelos seus pais ao templo, em idade, assim, ele muito pequeno, né, muito jovem. Ele surpreendeu a todos com as colocações que ele fazia, mas ele o frequentava, porque a gente há que lembrar que Jesus nasceu judeu, né, viveu como judeu e morreu judeu. Então, ele, digamos assim, enquanto a sua formação, enquanto a sua vinculação em família e tudo, ele era judeu na sua vida, digamos, carnal, enquanto ele esteve em trânsito aqui na terra. Mas Jesus não fundou religião nenhuma, a gente sabe disso. Mas ele respeitou aquela condição de família, a condição da tradição e tudo. Ele esteve sempre presente, sempre vinculado, respeitando essa condição. Mas, adorando a Deus em espírito e verdade, Jesus amava a Deus e ao próximo, cumprindo em tudo e sempre a vontade de Deus, onde, quando, como e com quem estivesse. Vejam bem, Jesus foi o espírito mais elevado que já passou pelas paragens terrestres. Ele é um rei solar, ele é um espírito realmente de uma imensa envergadura, a qual nós nem conseguimos comensurar, nem conseguimos fazer a dimensão. Então, falar dele é até um tanto difícil para nós, porque ele está muito acima, muito além de cada um de nós. Mas ele nos ensinou muito e ele nos deixou um grande legado, até hoje ainda pouco aproveitado, vamos dizer, pela humanidade. Ainda carecerão muitas décadas, muitos séculos, muitas gerações, para que a gente possa aproveitar tudo quanto ele nos legou, tudo quanto ele nos deixou. Mas vamos falar da questão do templo, porque o objeto da nossa palestra é justamente esse, Jesus e o templo, é o título da palestra. Embora a gente vá se reportar a esse momento específico dessa expulsão que ele fez lá dos mercadores do templo. Como é que era esse negócio de mercadores do templo, né? Jerusalém era uma cidade que, digamos assim, era passagem para peregrinos, para o comércio. Todos aqueles que acessavam a Ásia, eles passavam, sempre era caminho, os caminhos todos convergiam e de diversas direções e passavam ali por Jerusalém. Então Jerusalém recebia gente de tudo que era lugar. E a questão do templo de Salomão, ou templo de Jerusalém, era um templo de adoração, e naquela época se fazia muitos sacrifícios de animais, né? Eles faziam oferendas, e isso, digamos, respeitando certos ordenamentos, certas regras que o próprio templo, que a própria religião da época estabelecia. Então esses viajantes, primeiro eles chegavam na cidade completamente empoeirados, sujos, com as vestes sujas, e eles, para poderem acessar o templo, veja bem, acessar o templo onde era permitido, o pátio que era permitido, a parte do templo em que era permitido o acesso, porque tinha acessos específicos para
condições de pessoas mais desenvolvidas, mais evoluídas, né? Dentro da casta, dentro daquele grupo que frequentava o templo, mas os gentios, vamos dizer, aquele pessoal que não tinha aquela vinculação tão grande com a questão religiosa, mas que fazia os seus cultos, fazia as suas oferendas, né, e cumpria certas regras em detrimento de problemas com a lei. Veja bem, a lei mosaica, as leis dos próprios judeus na época, dos hebreus, ela era marcada, que eram muitas leis. Vejam, eram 630 regras que eles tinham que cumprir. 630, tinha regras das mais doidas que vocês podem imaginar, né? E essas regras eles acabavam infringindo uma coisa ou outra. E a penitência era muitas vezes adquirir. Lá no templo só servia o animal comprado lá. A moeda a ser usada tinha que ser a moeda de lá, a moeda estabelecida para o uso no templo. Então aqueles viajantes que vinham com denário, com outras moedas, tinham que fazer o câmbio. Eles tinham que trocar o seu dinheiro pelo dinheiro que é usado no templo para poder adquirir as pombas, para adquirir os animais e tudo. Então era um negócio que era um comércio muito grande que existia ali. Como eu falei, os viajantes chegavam todos sujos. Então eles iam, para poder ter acesso ao templo, eles queriam se limpar, botar vestes limpas e tudo. Existiam tanques que se pagava um valor para ele poder se banhar nesse tanque e sair purificado, vamos dizer, em condições de botar as vestes limpas e ter acesso ao templo para fazer as suas oferendas, fazer os sacrifícios. Vocês imaginem o que era isso, um negócio gigantesco, esse templo era gigantesco. O que restou dele já mostra a grandiosidade dessa obra. Ela foi destruída em 70 depois de Cristo, por ordem de Tibério César Vespasiano, que era um imperador romano, com uma legião de foram 4 legiões, 70 mil homens. Eles cercaram, fizeram o cerco de Jerusalém e foi quase que demolido completamente esse templo. Então o que restou lá é justamente o que restou depois dessa destruição, que houve 70 anos depois de Cristo. Cristo profetizou justamente que aquilo ali não restaria pedra sobre pedra. Jesus falou isso, ele profetizou quando os discípulos falaram: nossa, que monumento, que grandeza isso, quando eles estiveram lá no templo de Jerusalém. Jesus falou exatamente isso. Isso aqui, não demora muito, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E foi justamente a profecia dele, que 70 anos depois de Cristo acabou se confirmando. Bem, só para contar uma pincelada geral, para a gente ver do que nós estamos tratando, quando a gente fala desse templo, dessa ocorrência, desse momento que Jesus fez essa intervenção. E aí nós vamos compreender a importância dessa intervenção para nós hoje, o quanto é importante esse recado, não apenas para nós espíritas, mas para nós que constituímos um grupo adheso a uma religião, a uma fé, né? Que temos uma vinculação com um templo, como é esse templo que nos abriga aqui. Vamos lá. Então, para essa adoração, não dependia do majestoso edifício do templo, nem de seus cerimoniais, rituais, prescrições ou autoridades de seus sacerdotes. Então, quer dizer, Jesus está muito acima de tudo isso, né? Ele não dependia dessas adorações, de nada disso. Mas isso não quer dizer, o que falamos anteriormente, né, que ele não respeitasse a atividade do templo, né? Não quer dizer que ele não respeitava, porque era um templo, como eu falei, ele tinha assim, compartimentos, repartições. Então tinha área que alguns tinham acesso, outros já não tinham acesso. Jesus mesmo só tinha acesso até um certo ponto na condição dele, né? Enquanto também um judeu, né, ali, participante da religião, ele tinha acesso até uma certa parte do templo. Lá para dentro, lá em outros níveis, ele já não podia ter acesso. Ele fala santo dos santos, que seriam outros compartimentos, outras áreas do templo que eram mais reservadas. Então, que a considerasse inútil, nem que a combatesse. Ele não combateu, não se trata de Jesus ser contra a questão do que se fazia dentro do templo ou da importância que o templo tinha.
Durante sua vida terrena, Jesus muitas vezes esteve no Templo de Jerusalém. Conta-se nos Evangelhos várias instâncias em que ele esteve presente lá, junto aos sacerdotes, né, junto aos fariseus, e o quanto que ele incomodou e deixou o pessoal incomodado em muitos momentos que ele esteve lá. Na sua infância, ele foi levado pelos seus pais e, na idade adulta, comparecendo pessoal e voluntariamente. Então, Jesus frequentava, ia lá no templo. Mas vamos lá. Natural fizesse, pois tinha de dar orientação espiritual ao povo e para os israelitas. Para cumprir, na verdade, aquilo que ele viera a fazer aqui. Jesus veio nos trazer o Evangelho, a Boa Nova. Então, ele precisava de espaços, né, de ter locais, interlocução, alguma forma dele levar e divulgar aquilo que ele veio trazer, a Boa Nova que ele veio trazer. Então, o templo e a atenção daqueles que frequentavam o templo, com quem ele tinha contato, era justamente a forma dele fazer propagar e trazer a notícia da Boa Nova para a humanidade. O templo era o necessário e importante ponto de encontro para o trato das coisas espirituais. Então, veja bem, quando a gente fala em templo, o que é um templo? Né? Quando a gente fala templo, acho que vem na nossa mente um local sagrado, né? Um local respeitoso, um local em que a gente está, digamos assim, se conduz a esses locais com espírito assim, de oração, com um desejo, né, de buscar, muitas vezes, auxílio, amparo da espiritualidade, buscar alguma coisa e também trazer alguma coisa, né? Mas sempre uma coisa boa, sempre algo positivo, algo, né, de um valor mais elevado, de um valor superior. Né? Muito bem, pelo menos esse é o espírito daqueles que frequentam, dessa busca, desse ponto de encontro, desse lugar chamado templo. Jesus no templo, né? Como não era sacerdote, Jesus, quando ia ao templo, não podia entrar no Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos eram espaços assim mais reservados, né, a certas castas dentro ali do Sinédrio, dentro daqueles que comandavam e dirigiam a questão do templo. E aí que está o grande problema, porque Jesus, quando fez aquele ato de expulsão, e ele foi fazer assim uma crítica veemente aquilo que se fazia lá no templo, dessas compras, desses sacrifícios, Jesus combateu isso. Ele entrou num terreno complicado, porque ele entrou numa área de interesses imensos, comerciais, interesses financeiros, né, daqueles que se valiam dessa questão da fé para se locupletarem, para se enriquecerem. Né? Então ele entrou numa esfera de interesse dos fariseus. Então os fariseus, a partir daquele momento, tanto se a gente for ver o texto, que a gente até poderia ler aqui, esse é o texto do Evangelho. O que o Evangelho nos fala? Esse é o Evangelho de Marcos. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, né, e os bancos dos que vendiam pombos. Quer dizer, a mesa dos cambistas, onde se fazia esse câmbio que eu falei. E outra parte que eles faziam a troca, aí tinha uma moeda, era uma moeda de prata, específica para fazer essas compras, só era aceita essa moeda, e aí então eles compravam os pombos e os outros animais para fazer os sacrifícios. Então Jesus chegou lá, né? Se bem que assim, isso é o que está contado aqui. A gente não sabe se foi exatamente como está contado aqui, né? Também tem esse detalhe, mas é o que a história que a gente conhece. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? É o que está escrito na lei. Ele faz aqui uma menção ao que estava na Torá, ao que estava na lei judaica. Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam. Meio de o perderem, o meio de o matar.
eles queriam matar Jesus. E a partir daquele momento, quando ele viu, e o Jesus começou, digamos, de certa forma, a mexer no bolso deles, né, a tocar na questão financeira, dos interesses ali deles, de domínio, de enriquecimento, aí a coisa pegou. E ele ali começou a comprar uma briga com esses fariseus que vieram, na verdade, no final, a assassiná-lo. Pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Veja bem, o povo já estava sacrificado demais, é um povo extremamente sofrido, pagava impostos pesados a Roma, né? Pagava os impostos, vamos dizer, da própria religião ali, estabelecendo aquelas regras todas e aquelas necessidades todas. Então, a pessoa, para se livrar, para ela poder sair daquela situação de culpa que ela se encontrava por ter infringido alguma regra, dessas 613 regras, né, estabelecidas, então acabava que as pessoas ficavam sempre muito penalizadas com essa situação, e o que Jesus estava falando, de certa forma, desconstruía essa ideia da necessidade de se pagar para poder alcançar esse perdão, de pagar para poder alcançar essa purificação, né? De você ter que fazer o sacrifício. É uma coisa, né, que levou as pessoas a se questionarem em relação àquilo que se fazia, aquelas práticas que se faziam ali no templo. Mas no pátio do Santo dos Santos, e nem sequer no pátio mais interno, que Jesus ficava naquela área mais externa, onde ficava o povão mesmo, o pessoal, os gentios e tudo. Mas no pátio dos israelitas, ele podia entrar, quer dizer, tinha um outro pátio mais à frente que ele tinha acesso, pois também era um israelita, então ele tinha o direito de um acessozinho a um outro pátio diferenciado. Mas ele ainda ele não tinha, para mostrar como é que eram as divisões que tinham dentro do templo, né? Tinha aqueles que controlavam o templo. O templo, até dentro das famílias judaicas, tinha uma família que cuidava da questão do templo, eram os levitas. Tanto que o dízimo até foi instituído, porque os levitas não tinham tempo para trabalhar, porque eles trabalhavam no templo. Né? Então, com essa condição, foi estabelecido entre os israelitas que se pagasse, todas as outras famílias pagassem 10%, o dízimo, para que os levitas, essa família de levitas, pudessem cuidar do templo. Então, os levitas viviam lá no templo, né? E recebiam esse valor de 10% de cada um dos grupos das outras famílias, dos saduceus, fariseus e tudo mais. Contando um pouquinho para a gente poder entender mais ou menos como é que a coisa funcionava. Geralmente, porém, Jesus ficava no pátio dos gentios. Quem eram os gentios? A gente lembra? Quando a gente fala de Paulo, a gente ouve dizer Paulo, o apóstolo dos gentios. Os gentios eram aqueles povos que eram idólatras, que eles tinham eles não tinham exatamente uma religião, mas eles tinham ídolos, eles tinham, digamos, deuses, né, aos quais eles cultuavam, tinham lá os seus cultos. E aí Paulo foi levar justamente o Evangelho, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da Boa Nova, para esses povos, fundando aquelas igrejas em várias cidades lá do Mediterrâneo, na Grécia, né, em toda a Europa. Ele foi plantando, viajou muito. Paulo, brincadeira, né? E ele realmente foi o grande propagador da Boa Nova em relação ao mundo ocidental, porque ele saiu, digamos, do Oriente Médio, ali daquela região, e adentrou a Europa, foi a Europa adentro, levando a Boa Nova, fundando as igrejas, né? E aí ele falava então para os gentios, mas Jesus ficava no pátio dos gentios, o mais externo deles, e onde qualquer pessoa podia entrar. Então, quer dizer, qualquer pessoa tinha acesso ao templo nesse pátio que está colocado aqui, né? Tem alguns vídeos interessantes, eu até estava vendo um a respeito, é um vídeo falando do judaísmo, né? E mostrando como era o templo. Esse templo era uma coisa assim fabulosa, de grandiosa, uma coisa impressionante realmente, e a dimensão que isso tinha. Para a época, realmente uma coisa admirável. Ali é que fazia sua pregação, conversando tanto com o povo, gentios ou não,
como com os sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, doutores da lei. Então ali Jesus, naquele local, era justamente onde ele tinha o seu ponto de encontro com essas lideranças e com também essas pessoas que acorriam ao templo para fazer seu culto de adoração. E aí ele então aproveitava essa oportunidade para contar suas parábolas, para passar os seus ensinamentos, né, que perduraram até hoje, ficou. Né? Formulava perguntas, ou a elas respondia, discursava ou contava parábolas, justamente o que ele fazia nesses momentos. Uma das passagens que a presença de Jesus no templo mais repercutiu e ensejou em seguida muitos ensinamentos foi justamente a da expulsão dos vendilhões do templo. Né? Quando Jesus faz isso, qual o recado que ele está dando para a gente? Nós estamos estudando 2 itens pequenininhos do Evangelho. É o item 5 e o item 6, são 2 itens pequenos. É essa passagem que está transcrita do Evangelho de São Marcos, e logo depois vem um comentário de Kardec, falando sobre o que significou esse momento. Quando a gente trata de coisa santa, quando a gente trata de assuntos de ordem superior, quando a gente fala de questões que tocam aos interesses do espírito, né, aos nossos interesses de essência, de profundidade, de significância, daquilo que realmente significa a nossa existência, né, não se pode falar, ou essa mescla com questões financeiras, com questões de dinheiro, com questões de paga, não cabe, não são cabíveis. Não se pode misturar as coisas. Né? Não se dá para... A gente tem que saber separar essas coisas. Inclusive, é uma questão que, nesse momento, quando Jesus tomou essa atitude, ele passou para o resto da humanidade esse ensinamento de que a gente não pode misturar as coisas. Por que essa mistura não pode ser feita? Porque o templo é um espaço, ou a casa espírita, mais especificamente, o que é a casa espírita? A casa espírita é um hospital, a casa espírita é uma escola, a casa espírita é um templo onde a gente vem para fazer o nosso culto de fé, a nossa prece, a nossa oração, a gente buscar um espaço que a gente possa ter um ambiente equilibrado, ter um ambiente elevado, em que se respira realmente espiritualidade, e a gente vem buscar esse vínculo com esses amparadores que estão prontos a nos assistir, mas que muitas vezes vai depender, para que a gente receba a assistência deles, que a gente esteja aberto, a gente esteja em condições de receber esse auxílio, de receber esse amparo. E aí a gente precisa realmente melhorar os padrões vibratórios do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, para que a gente possa estar em contato com esse auxílio que vem e nos apoia. Né? Agora, para conseguir isso, essa ambiência aqui que a nossa casa tem, é uma construção que já vem de muito tempo, já vem desde a fundação, desde que o nosso centro foi fundado, lá em 1923, né, das pessoas que começaram naquele momento, lá atrás, no século passado, com tanto preconceito, com tanta, né, crítica. Não era fácil ser espírita naquela época, ainda mais numa cidade de interior como Cabo Frio. Né? A gente dá para entender, para imaginar a barra que o pessoal enfrentou nesse sentido, das dificuldades que esses pioneiros... Oi? Olha só, a autorização da polícia para fazer alguns cultos, você precisava buscar o auxílio a autorização da polícia, coisas assim nesse nível. Né? Então a gente vê que foi um enfrentamento árduo. Então essa construção dessa ambiência, desse clima que a gente tem na nossa casa, no nosso templo, é uma construção que foi árdua, que foi elaborada, uma coisa que foi feita com muito esforço, com muito empenho de muitos companheiros, que do passado e também do presente, que continuam, dão continuidade à obra. Né? Porque essa casa, a nossa casa, ela precisa
precisamos guardar respeito em relação a esse espaço. Por exemplo, dá para a gente imaginar, a gente faz alguns almoços, algumas atividades aqui na casa, mas aqui dentro, aqui no nosso salão, aqui não vai botar mesa para o pessoal fazer restaurante, né? Não vai transformar nosso salão aqui num restaurante. E isso não vai ser feito nunca, né? Porque é uma questão da ambiência, desse espaço, do respeito a esse espaço, que a gente não pode misturar as coisas, né? A casa, para se sustentar, muitas vezes, ela precisa de algumas atividades em que a gente possa estar participando, estar vindo e tal, consumindo aquilo que é preparado aqui na nossa casa, para poder fazer frente às despesas, que os espíritos não pagam conta, né, de janeiro? Não tem jeito. Espírito não paga conta de luz, conta de água, você pode esquecer. IPTU até que a gente é isento, né? Que acho que não paga IPTU, mas as outras contas, com certeza, elas vão chegar mês a mês. Então a gente precisa ter essa percepção, porque senão, o que acontece? Imaginem um médium sintonizado com essas noções aí de venda, de comércio, e o médium, que ele vai estar sintonizando com que tipo de espírito, né? Que tipo de espírito que vai estar lidando com ele, ou vai estar se manifestando através dele? Espíritos que estão nessa faixa de semelhança, vão estar se associando a ele por essas ideias. Se a pessoa não tiver esse entendimento de que tem que haver um cuidado nessas questões, né? E esse cuidado realmente a gente tem que fazer, porque senão daí a pouco ele está se associando, ele está se igualando justamente àquele irmão que está chegando necessitado, porque muitas vezes apegado, espíritos que estão nessas faixas de apego, nessas faixas assim de ligação com essas questões de comércio, essas questões, né, de festas, que tem muitas pessoas que às vezes vêm com muitas ideias. Pô, eu podia fazer muitas festas, né? Vamos fazer uma festa aqui no centro, vamos celebrar, vamos fazer uma festa junina, né? Bacana, uma festa junina. Festa junina, a gente sabe, com todo respeito, é uma festa de tradição católica, né? Festejo de João Batista, tudo bem, ninguém tem nada contra isso. Mas essa festa junina, será que ela deve ser feita aqui dentro do centro? Não. Se a gente vai fazer uma festa junina, vamos fazer como já fizemos até na rua, foi pedida a autorização à prefeitura, interditou ali a rua, a gente fez lá fora, aqui dentro não, né? Aqui dentro não. Então, quer dizer, esse cuidado em relação ao templo, em relação a esse mercadejar na instituição, a gente tem que tomar um sério cuidado, para não, digamos, contaminar essa ambiência de pureza, essa ambiência de energias mais elevadas, que foi uma coisa que não é uma coisa que se construa de uma hora para outra, né? E a gente não sabe as consequências vibratórias, as consequências que isso pode ter, de repente, de não se ter esse cuidado com relação às práticas, justamente dessas questões de comércio, vamos dizer, que eventualmente a gente faz, mas com certos cuidados para a gente evitar, não é? Esse tipo de problema que a gente está abordando, e que é justamente a razão dessa intervenção de Jesus, quando ele faz essa expulsão. A gente vê que ele faz, Jesus faz um momento assim espetaculoso, né? E que ele faz questão de que a coisa fique aí marcada. Então, no pátio dos gentios havia comércio de animais e objetos de culto, tá vendo? Objetos de culto. Câmbio de moedas. Opa, eu esqueci que é touchscreen esse aqui, né? Isso, vamos lá. Câmbio de moedas para visitantes e forasteiros, como nós falamos, e coleta de moedas ou donativos. Tudo isso causava muito movimento, ruído, vozerio, agitação, num jogo de interesses, disputa e ambição. Então, o que acontece? Tudo que a gente não quer. Olhem só, ruído, vozerio. Imagina que o negócio de matar animal, sangue para todo lado, espirrando, hein? Devia ser brabo o negócio, né? Uma agitação, um movimento danado, e tudo muito bem estruturado, porque existia por trás disso aí um jogo de interesse, em termos de manter aquilo ali,
porque aquilo ali era bom para um grupo de pessoas que se enriquecia, se locupletava com essa situação. Então, o que acontece? Essa situação, como nós estamos falando, ela desviava justamente a finalidade do templo, porque o templo existe justamente para que seja esse espaço, seja esse ponto de encontro em que a gente pode estar fraternalmente nos encontrando, debatendo assuntos, participando de estudos, né, nessa casa, nos favorecendo. Esses recursos, como a Marcele colocou para nós, na sua prece, são fundamentais para todos nós, né, nesse processo de lidar com a vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais consistente com os nossos compromissos espirituais, aproveitando efetivamente a vida. Muitos veem esse aproveitar a vida em tocar o barco e fazer de tudo que tiver, né, que der na telha, vai fazendo de tudo. Isso seja aproveitar a vida. E, na verdade, muitas vezes isso aí vai trazer um grande comprometimento, que esse aproveitamento não vai ser muito pouco, qualquer prazer que se tenha usufruído nesse sentido em relação ao compromisso que vai se assumir. Então, o que acontece, a gente vê, pela descrição anterior, que aquele ambiente confuso, complicado, agitado, perturbava o ambiente espiritual, né? Justamente o templo, que deveria ser uma coisa num nível de maior zelo, de maior cuidado naquela ambiência, e ficava um ambiente espiritual perturbado. Certo dia, quando entrou no templo, Jesus começou a expulsar todos que compravam e vendiam, bem como as ovelhas e bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas deles e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não deixava que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então, prosseguindo. Com isso, Jesus não condenava nem impedia o serviço espiritual do templo. Quer dizer, quando Jesus tomou essa atitude, ele não estava interferindo no sentido da razão de ser do templo. Ele estava criticando, ele estava intervindo naquilo que, na verdade, não deveria estar acontecendo ali, naquilo que não cabia mais acontecer ali. Aquele mercadejar, aquela questão de comprar isso, fazer aquilo e matar bicho, né? E não é uma coisa que não estava, e o pessoal já estava injuriado com isso, que despesas que as pessoas tinham e tudo, e nem afastava os sacerdotes ou os fiéis dos cultos. Quer dizer, ele não interferia no funcionamento das outras questões referentes ao templo, mas ele entrava nesse âmbito da questão desse comércio, que não deveria estar acontecendo. O que ele procurava era ele corrigir o desvio da finalidade superior do templo, né? Defender a pureza da atividade espiritual dentro dele, né? Como é importante, né, tanta coisa que se realiza na nossa casa e em tantas outras casas, né, a assistência que se faz a tantos irmãos sofredores do corpo e da alma. Tantos espíritos são socorridos, tantos irmãos encarnados que vêm aqui na casa e que têm a atenção de um atendimento fraterno, né, de receber, de alguém poder recebê-los, de ter uma chance de conversar, de externar a sua aflição, a sua dificuldade. Isso é o que essa casa aqui propõe, é a grande proposta, né, de você realmente buscar o auxílio do mais alto, dos espíritos superiores, porque aqui é uma casa, é um local onde a gente está debatendo, a gente está tendo contato com conceitos superiores, com conhecimentos superiores, né, que são base para a gente poder encarar a vida num patamar melhor, de uma forma mais consoladora, de uma forma mais serena. É tão difícil, a gente fica se imaginando no passado, quando a gente não tinha ainda o aporte desses entendimentos que hoje, ainda que pequenos, ainda que parciais, quanto de bem que isso tem nos feito, quanto isso nos acalma, quanto isso nos conforta, e quanto isso já evitou atitudes nossas que certamente a gente teria tomado, não fora os ensinamentos que a gente recebeu
compreendendo realmente essa proposta que o Evangelho veio trazer para a gente, compreendendo esses propósitos, desses ensinamentos, o quanto que eles nos guardam, o quanto que eles nos preservam de maiores comprometimentos, de maiores problemas. Nós temos tido essa oportunidade e devemos agradecer muito a Deus por isso. Defender a pureza da atividade espiritual no centro, no templo. Estaria transtornado pela cólera quando ele agiu assim? Porque se será que Jesus estava encolerizado, a gente pode admitir isso, que esse sentimento de cólera teria envolvido Jesus? Verificamos que não, porque ele não feriu nenhum ser vivente, nem mesmo os pombos, cujas gaiolas mandou retirar para que eles não se ferissem. Conta-se que afugentou animais e pessoas, derramou dinheiro e virou mesas e cadeiras. Quer dizer, fez um barraco, fez uma baguncinha ali, né? Mas uma coisa marcante, justamente a ideia, eu acredito, dessa ação, dessa atitude, talvez inesperada, e que gera confusão, que tem pessoas que, às vezes, com base nessa passagem, acham que podem fazer isso. Se estão em desacordo com alguma coisa, Jesus fez isso, saiu chutando mesmo, chutando, né? Derrubando tudo, por que eu não posso fazer? Meu Deus do céu, a gente querer se comparar com ele é brincadeira, né? Se bem que essa história, vejam bem, é a história que chegou contada nos evangelhos, que a gente não sabe se foi exatamente assim, né? É uma história que está contada lá. Vamos ver então. Então, por que ele agiu, novamente ressaltando, dessa forma espetaculosa? Ele queria atrair a atenção de todos para aquilo que ele queria ensinar. Quer dizer, ele perpetuou, né, esse ensinamento, tanto que chegou a nós até hoje, e a gente compreende o sentido do que Jesus quis nos ensinar com aquela atitude tomada lá atrás no templo. Aí vem aqui o que Jesus nos fala. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele faz uma referência aqui ao que estava na lei mosaica, né? Minha casa será chamada casa de oração. Então, casa de oração é uma casa de respeito, uma casa respeitosa, é uma casa que a gente precisa ter sempre como algo sagrado, algo que a gente precisa preservar, conservar, que a gente não pode permitir que se desfaça ou que sofra interferência de alguma atitude negativa de nossa parte, ou imprópria da nossa parte. Vós, porém, atendes feito covil de salteadores. Quer dizer, ele colocou exatamente aquela distorção que estava ocorrendo e que precisava ser corrigida. Então, pelo impacto emocional que Jesus causou nos assistentes, esse ensino ele ficou gravado em seus espíritos de uma forma que jamais se apagaria, de um modo indelével, né? Nenhum dos 4 evangelistas deixou de registrar o acontecimento. Dos 4 evangelistas, né, Marcos, Mateus, Lucas e João, a gente vê esse momento retratado. Ele está contado nos 4 evangelhos. E os discípulos lembraram também de um salmo que fala assim: o zelo de tua casa me consumiu, né? Falando também desse cuidado que a gente tem que ter com esse templo. Quando a gente fala em templo, até na primeira pergunta que eu coloquei, Marcelo falou sobre o templo íntimo, né? A gente está falando de um templo físico. Esse templo, digamos, que Jesus, nesse momento da intervenção dele, ele agiu, ele estava falando, era o templo físico também, aquele templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Mas e o nosso templo íntimo, né? Poxa vida, se a gente se desequilibra, tem um desentendimento, uma coisa qualquer, como que é difícil para nós, muitas vezes, a gente se recuperar, não é verdade? Para nós é difícil. Por quê? Porque a gente contaminou justamente esse templo íntimo, que a gente procura preservar, procura manter equilibrado, muitas vezes com o nosso compromisso com as nossas preces, com as nossas leituras edificantes, com o nosso esforço pessoal em manter um padrão de pensamento, um padrão de aceitação da vida, de entendimento com as pessoas e tal, de paciência, né? E tudo isso, a gente faz esse investimento na nossa vida, mas eventualmente a gente sofre alguns assaltos, não é verdade? Às vezes no trabalho, às vezes numa situação qualquer, uma pessoa vem, às vezes nos agride, ou às vezes fala com a gente de uma forma meia avessa, meia, né, enviesada, e
sei lá, aquilo bate, aquilo ainda nos toca, né? Isso a gente não está ainda imune a essas coisas, né? Então essas coisas ainda nos incomodam, é isso? A gente fica incomodado. E aí, nesse incomodar, a gente se desequilibra. Se isso acontece conosco, no nosso templo íntimo, será que dá para a gente imaginar o que aconteceria no templo físico, né? Que está numa situação muito mais exposta, vamos dizer, né? Muito mais fácil de se impregnarem energias aqui de outros padrões, que não esses que nós estamos falando aqui agora, né? Nessa questão dos espíritos, que a gente, muitas vezes, a casa, nas reuniões mediúnicas, nós, os médiuns, né, dão passagem, dão passividade para espíritos em graus de extrema necessidade, né? Isso quer dizer que eles estão no mesmo nível de semelhança, né, o médium está sintonizando com aquele espírito inferior, né, porque ele também é inferior? Não, ele está ali a serviço, ele está ali prestando socorro, participando desse hospital que nós estamos falando, né, porque ele está ali, que antes dele estar ali, ele se preparou, né, ele se cuidou, ele estudou, ele fez a sua prece nos preparativos que antecedem a reunião. Então, e tem todo um vínculo com a espiritualidade amparadora. Então, aquilo ali é um trabalho que ele cedeu o aparelho físico para que aquele espírito se manifestasse, mas ele não se igualou, ele não se associou. Ele deu margem, deu a oportunidade para que aquele espírito pudesse se manifestar, apresentar a sua dor, a sua dificuldade e ser auxiliado, ser amparado, ser conduzido, ser direcionado, dirigido para um ponto de socorro, uma forma dele ser socorrido, dele resolver aquele problema que o estava afligindo. Então, a casa, aquele espírito, ele não permanece aqui. Ele é levado, ele é conduzido a outros pontos de assistência. Já pensou se esses irmãos, nesses graus, muitas vezes extremamente sofridos, né, a gente não pode nem fazer, nem imaginar os níveis, né, de sofrimento, de dificuldades que alguns espíritos se apresentam. Isso aqui estava numa ambiência, né, terrível, ninguém ia conseguir nem permanecer 2 minutos aqui dentro, né? Então a casa ela tem toda uma preparação na espiritualidade, de espíritos que estão cuidando, limpando esses miasmas, que estão nesse momento aqui percorrendo esse salão, assistindo a cada um de nós, já nos preparando para o momento que vai se seguir do passe, né? Dando a sua assistência, dando o seu amparo, nesse ambiente que está preparado para isso, né, que foi construído para isso, construído não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, pelo esforço, pela abnegação de tantos que já passaram por aqui, de tantos que estão dando sustentação a essa casa lá do outro lado, que já passaram já para o plano espiritual, mas que continuam ligados por afeição àquilo que se realiza aqui nesse espaço, aqui nesse local. Então, o povo todo comentou o fato, passando o ensino adiante. Então isso ficou marcado, esse ensinamento de Jesus ficou marcado, como tantos outros ensinamentos, senão não teria chegado até nós. A mensagem de Jesus, ela foi assim, tão importante, ela ficou tão impressa, vamos dizer, na vida dos apóstolos, dos seus discípulos, que aquilo veio, eles escreveram, embora muitos não soubessem nem escrever, né, aqueles discípulos, eles contaram essas histórias para outros, e esses evangelhos foram escritos, eles foram preparados para chegarem até nós, para chegarem ao mundo ocidental, principalmente, né, que estava sempre muito aquém desses ensinamentos, dessas orientações de ordem superior. Então, concluiu Jesus: pois aqui está quem é o maior do que o templo. Olha só, pois aqui está quem é maior do que o templo. Quem é maior do que o templo? A criatura é mais importante que o templo. Então, tudo, na verdade, que existe externamente, todo esse
esses acessórios que nos favorecem, esse espaço que nos permite aqui estarmos abrigados, embora o calor, né, está quente mesmo pra caramba, mas a gente tem um abrigo aqui da casa, o acolhimento da casa, que nos permite estarmos sentados, estarmos aqui confortavelmente colocados. Então, aqui, tudo bem. Mas o mais importante não é o templo, o mais importante é a criatura, né? Esse é maior do que o templo, né? Porque tudo que existe está para nós, está em nosso favor. A criatura é mais importante que o templo, pois o templo existe para ela, e não ela para o templo, né? Muitas outras passagens esclarecedoras e edificantes existem também nos evangelhos sobre Jesus no templo. Quer dizer, esse Jesus no templo, na verdade, dá uma palestra bem maior, talvez até um seminário, porque são muitas passagens muito interessantes que mereceriam ser melhor exploradas. A gente apresentou a vocês, desculpem até as falhas da apresentação, mas também o tempo foi um pouco exíguo, né? É uma substituição que a gente está fazendo. Certamente a Regina teria feito muito melhor se ela não tivesse tido esse compromisso no dia de hoje. E aí, para a gente poder fechar, do que já aprendemos então, fica claro que, como Jesus, devemos zelar e cuidar do nosso templo, a casa espírita. Mas esse templo também, vamos aproveitar a deixa de Marcele, o templo íntimo, o templo da criatura que todos nós, cada um de nós é. E o quanto que a gente precisa também ter compromisso de manter essa limpeza, esse asseio, né, de preservar justamente a nossa associação de ideias com certas ideias que penalizam a gente intimamente, que nos derrubam intimamente. Então a gente precisa estar associado a ideias de elevação, a ideias positivas, a ideias de acreditar que pode ser melhor. Hoje, quantas pessoas, às vezes eu encontrei com 2 pessoas, Flávio, será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Mas quem pode saber? Ué, não vamos nem ficar pensando nisso, deixa rolar, vamos deixar para ver, vamos orar, vamos rezar, pedir muito a Deus, para que a coisa flua de uma maneira, né, melhor, mas, a gente está aqui, esse plano realmente não é brincadeira, é um plano de provas e expiações que está pautado para o nosso crescimento espiritual, e haja dureza de coração. Nós ainda temos muita dureza nos nossos corações, meus irmãos. A gente ainda está muito, muito aquém, né? Quando a gente por isso que eu tomo cuidado, é difícil falar de Jesus, sabe? Porque é algo assim que está tão além, não dá para a gente entrar muito nesse mérito, não. Só pegando realmente esses ensinamentos, a gente estudando para tentar entendê-los de uma forma mais plena, mais completa. Então, devemos zelar e cuidar do nosso templo, a casa espírita, fazendo dela um lugar onde se ensina a verdade espiritual e se vive o amor a Deus e ao próximo. Quer dizer, se a gente conseguir pelo menos viver esse amor a Deus e ao próximo aqui dentro, já é um começo, né? Que às vezes lá fora, a gente passou daquela porta lá para fora, aí entra na vida comum, a coisa às vezes fica meio complicada, fica meio difícil, né? Tem algumas histórias aí, que vai tirar o carro, já chega, já leva uma fechada. Eu não quero nem entrar muito nesse mérito, né? Que trânsito é uma complicação para nós, ainda mais nessa época aqui, com os melhores motoristas do Brasil, que estão aqui em Cabo Frio, né? Passeando, e, meu filho, realmente a barra é pesada. Então, se possível, procuremos atrair para o templo espírita as demais criaturas. Vejam bem, quando eu falo as demais criaturas, são as demais criaturas também desencarnadas. Porque quando a gente chega aqui, a gente traz nossos amiguinhos. Alguns não têm muito acesso não, que não conseguem nem passar daquela porta. Mas outros vêm conosco. Vem para conhecer, com curiosidade, de repente, para poder saber a respeito disso aqui. E muitas vezes, muita coisa que é colocada aqui, nesse esforço, da gente trocar essas ideias, da gente ressaltar esses conceitos de superiores, podem beneficiar
tanto a nós quanto àqueles que muitas vezes estão, de alguma forma, ligados a nós, por simpatia, por alguma afeição, por alguma coisa, e ele pode receber também aquele ensinamento e pode receber o benefício. Então, se possível, procuremos atrair ao templo espírita as demais criaturas encarnadas e aquelas desencarnadas que eventualmente nos acompanham, a fim de que nele se beneficiem também, como fomos nós no passado. Meu Deus, quanto que a gente já recebeu. Eu acho que a gente não faz ideia do quanto que já fomos beneficiados por termos conhecido essa doutrina bendita, por termos tido a possibilidade de entender um pouco mais de Jesus, sob essa ótica espetacular que a doutrina nos coloca, porque ela abre, né? A doutrina espírita, ela abre, ela escancara para a gente poder efetivamente entender o que Jesus veio trazer para a gente, que é uma coisa assim maravilhosa, porque tem um efeito imediato, consolador, né? Que nos consola, nos conforta, que nos apresenta a vida espiritual. Né? Nós estávamos à parte disso, como fosse, sei lá, transitando no mundo, sendo do mundo, vivendo tudo que o mundo vive, essas distorções, essas desigualdades todas, esse sofrimento todo. Imagina assim a gente ter esses aportes de conhecimento da vida espiritual, da nossa condição de espírito imortal. Meu Deus, né? Isso faz muita diferença na nossa vida, meus irmãos. Então, como fomos nós no passado e o estamos sendo no presente, porque isso continua, né? O quanto somos beneficiados. Então a gente deseja, não fazendo proselitismo do espiritismo, porque tem pessoas que fazem proselitismo da sua fé e fica falando, não, vamos para lá, vem para cá que você quer, aqui é o melhor dos mundos e não sei o quê. E muitas vezes a pessoa, né, vem e quando se depara com isso aqui, é por aí, não quero isso para mim não, e vai embora, né? Não é por aí que eu quero, né? Ela tem uma preferência por uma colocação diferenciada das questões, porque o Espiritismo fala bem claro, o problema é com você, e não é de mais ninguém, quem vai resolver o seu problema é você, porque nós temos essa capacidade de dar solução aos nossos problemas. O problema é meu, mas aquele que tem a capacidade de resolver esse problema sou eu. Então basta a gente querer, a gente ter vontade e estar buscando em Jesus esse amparo e esse apoio. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade.